Oi, minha amiga, que saudade! Tenho novidades para você. Você precisa assistir Black. Sério, eu sei que todo mundo fala isso de dorama, mas esse aqui é realmente diferente. Então, deixa eu te contar um pouco sobre ele para você decidir se vale a pena ou não. Mas ó, já vou te avisando. Prepare o coração, porque ele mexe com as emoções. Bom, Black é um dorama de suspense e fantasia, mas tem aquele toque de romance que a gente tanto ama, sabe? A história é sobre um ceifador, que é tipo um ser sobrenatural responsável por levar as almas das pessoas quando elas morrem. A trama já começa com uma pegada sombria, mas assim, no melhor estilo misterioso que deixa a gente curiosa do início ao fim. Tudo começa com o detetive Han Mul-gang, interpretado pelo ator Song Sang-hyun, que é o crush eterno de muitas dorameiras. Só que o Mul-gang morre logo no começo do dorama e é possuído por um ceifador chamado Black. O Black, ele é super frio, não entende nada de emoções humanas e, como todo ceifador, só tá focado no trabalho dele de levar as almas das pessoas, sabe? Só que as coisas começam a ficar mais complicadas quando ele conhece a nossa protagonista, Kang Haran. A Haran é interpretada pela atriz Go Ara. E ela é tipo aquele tipo de personagem que a gente ama, porque ela tem um dom especial, uma maldição, na verdade. Ela consegue ver sombras da morte nas pessoas. Tipo, ela sabe quando alguém vai morrer só de olhar para a pessoa. Dá para imaginar o tanto de problema que isso já causou na vida dela, né? Ela cresceu com esse dom e é claro que ninguém acreditava nela. Então, ela sempre viveu meio isolada, com medo de se envolver com outras pessoas. O Black, possuindo o corpo do Mul-gang, tem que investigar uma coisa relacionada ao passado e ele acaba se aproximando da Haran, porque o dom dela pode ajudar ele. Só que, cara, a relação entre os dois é muito mais profunda do que parece no começo. Eles começam a se envolver e o Black vai se transformando aos poucos. Ele começa a entender o que são os sentimentos humanos, o que é o amor, e isso mexe muito com ele. Só que ele é um ceifador, eles não podem sentir nada disso. Então já dá para imaginar o nível de complicação, né? Agora, pensa, um cara que é literalmente a morte e uma garota que pode ver quando as pessoas vão morrer. Eles se unem para salvar vidas e resolver um mistério. O enredo é tão louco e cheio de reviravoltas que a gente fica o tempo todo tentando adivinhar o que vai acontecer. E outra coisa, o mistério do passado do Mul-gang, o que ele estava investigando, tem várias camadas que vão se revelando aos poucos. Tipo, nada é o que parece, sabe? Você acha que tá entendendo, mas aí vem um plot twist que te deixa de boca aberta. Enfim, eu tô te contando só um pouco, porque é realmente um dorama que vale a pena ver sem saber muito, para ir descobrindo junto com os personagens. Mas te garanto, tem muita tensão, tem drama, romance, e ainda tem uma pegada sobrenatural que faz tudo ficar ainda mais incrível. Ah, e tem cenas de ação também, viu? Então, é tipo um combo completo, para quem gosta de uma trama cheia de emoção e mistério. Como eu falei antes, a trama do dorama é cheia de camadas, e conforme a história vai avançando, a gente percebe que o mistério do passado do Mul-gang e o envolvimento dele com a Haran é muito mais profundo do que a gente imagina no começo. E o mais doido é que, conforme o Black vai se envolvendo na vida humana, ele começa a questionar o trabalho dele como ceifador. Tipo, ele passa a ter dilemas morais porque antes ele era só uma entidade sem sentimentos, né? Mas agora ele tá nesse corpo humano e começa a sentir, a pensar de outra maneira. O relacionamento entre o Black e a Haran é uma das partes mais interessantes, porque rola aquele conflito constante entre o que eles querem e o que eles podem ter. A Haran, coitada, passou a vida toda fugindo de se aproximar das pessoas por causa do dom dela, e quando ela finalmente se conecta com alguém, esse alguém é, tipo, o próprio ceifador. É muito tenso, porque eles criam essa ligação forte, mas eles não podem ficar juntos. E o Black,
por mais que ele não queira, tá ali para fazer o trabalho dele, e isso inclui levar as almas das pessoas. Outro ponto que deixa a gente presa na história é o quanto as coisas vão ficando mais sombrias e complexas. No começo, parece só um dorama de mistério e sobrenatural. Mas à medida que os episódios vão passando, a gente percebe que tem uma trama super bem construída por trás de tudo isso. E tem muitas reviravoltas que fazem você questionar tudo o que achava que sabia sobre os personagens. Uma coisa que mexeu muito comigo foi como eles lidam com o tema da morte. Não é aquela coisa leve e superficial, sabe? Eles exploram as consequências, o sofrimento, o luto. E a Haran, por ter o dom de ver quando as pessoas vão morrer, tem uma relação muito diferente com isso. Ela tenta salvar as pessoas, mas ao mesmo tempo ela sabe que não pode impedir tudo. E o Black, sendo ceifador, tá ali para garantir que o ciclo natural das coisas aconteça, mas ele também começa a questionar até onde ele deve interferir. Além do relacionamento entre os protagonistas, também tem todo um elenco secundário muito interessante. Tem o melhor amigo do Mulgang, o detetive Mansu, que também acaba se envolvendo nas investigações, e tem vários outros personagens que fazem parte do mistério do passado do Mulgang. E sério, todo mundo tem um papel importante na trama. Nada é por acaso. E os vilões? Os vilões. Eles são bem mais do que simples antagonistas. Às vezes, você até entende as motivações deles, o que torna tudo mais intrigante. Você fica se perguntando, será que eles são mesmo maus ou estão só seguindo um caminho diferente? Sabe? Isso torna a série ainda mais envolvente, porque ninguém é totalmente bom ou totalmente ruim. Todo mundo tem uma história, um motivo para ser como é. Agora, um detalhe que eu preciso te avisar. O dorama não é só flores e romance, tá? Ele é cheio de momentos pesados e tristes. Tem uns episódios que são de partir o coração de verdade, tipo, prepare os lencinhos porque vai ter muito choro envolvido. Mas, ao mesmo tempo, são essas partes mais emocionantes que fazem a gente se apegar tanto aos personagens e torcer por eles, sabe? Agora vem a parte em que o dorama Black realmente começa a mexer com a nossa cabeça e o coração. Sério, a história vai ficando cada vez mais intensa, cheia de suspense e surpresas. À medida que o Black, ou melhor, o ceifador no corpo do Mulgang e a Haran continuam investigando juntos, a conexão entre eles só cresce. Eles estão tentando resolver um caso muito complicado, que envolve desaparecimentos, assassinatos e um monte de segredos do passado. E, conforme eles vão se aprofundando, descobrem que esse caso tem ligação direta com a vida deles, de maneiras que ninguém esperava. Tipo, as coisas começam a fazer sentido. E ao mesmo tempo, a gente fica ainda mais confuso com tantas reviravoltas. A sensação de que tem algo maior por trás de tudo só vai aumentando. E vou te falar, o desenvolvimento do Black é um dos pontos altos da série. No começo, ele é esse ser frio, sem entender nada de emoções, focado apenas no trabalho dele de coletar almas. Mas ao passar tanto tempo no corpo de um humano, ele começa a entender a dor, o medo e principalmente o amor. E é aí que mora o conflito dele. Porque, como ceifador, ele não pode se deixar envolver, mas como humano, ele começa a sentir as coisas de forma muito forte. E a relação dele com a Haran vai além do simples romance. Tem uma questão de destino envolvida que é muito profunda. E falando da Haran, ela é uma protagonista que me surpreendeu bastante. No começo, ela parece aquela personagem meio coitadinha por causa do dom dela, mas, aos poucos, você percebe o quanto ela é forte e determinada. Ela passa por muitas coisas difíceis, desde ser tratada como uma maluca até perder pessoas importantes. Mesmo assim, ela continua lutando para salvar quem ela pode, e isso faz a gente torcer muito por ela. A força que ela demonstra, mesmo diante de tanta tragédia, é algo que deixa a gente pensando, sabe? E olha, se prepare para os momentos de tensão máxima.
Sabe aquele tipo de dorama que te faz segurar a respiração em várias cenas? Pois é, Black é assim. Tem horas em que parece que tudo vai dar errado, que eles não vão conseguir resolver o caso ou salvar quem precisa ser salvo. E sempre tem aquela sensação de que algo mais está para acontecer. É um verdadeiro teste para o coração. Além de tudo isso, uma coisa que Black faz muito bem é trabalhar a parte sobrenatural de uma maneira super interessante. Não é só sobre o ceifador e o dom da Haran, mas ceifadores, como funciona o trabalho deles e as regras que eles têm que seguir. A série nos apresenta outros ceifadores também, cada um com sua própria personalidade e suas próprias histórias. E vou te contar, eles não são nada parecidos entre si. Cada um tem uma forma diferente de ver o papel deles no mundo dos vivos. Isso traz uma complexidade muito legal para a trama. Agora, preciso falar do final. Não vou dar spoilers, claro, mas o que posso dizer é que Black é o tipo de dorama que realmente entrega um final impactante. As últimas revelações são daquelas que deixam a gente de queixo caído. Tudo o que parecia confuso durante a série vai se encaixando, mas de um jeito que você nem imagina. E sim, tem um toque bem agridoce no desfecho, então prepare-se emocionalmente. Enfim, para quem gosta de doramas que misturam mistério, fantasia, romance e muita emoção, Black é uma escolha certeira. Ele é intenso do começo ao fim, com personagens cativantes e uma trama cheia de camadas. Sem falar que a atuação do elenco é maravilhosa, tanto Song Seung-yeon quanto Guo entregam performances incríveis que fazem a gente se conectar profundamente com os personagens. Então, tá esperando o quê? Se joga nessa história, mas já sabe. Segura o coração e prepara os lencinhos, porque você vai precisar.